Fala galera maravilhosa, sistema nervoso, vem comigo que eu explico pra você essa bagaça, beleza? Fala meus estudantes aí de todo o Brasil, meu futuro médico, minha futura médica e os estudantes aí de enfermagem, de fisioterapia, de nutrição, os acadêmicos que também estão assistindo as minhas aulas, e isso é muito bacana, tá tendo um retorno legal. Gente, antes de começar qualquer coisa, eu queria agradecer pelos comentários, pelas curtidas. O canal não é tão grande, tudo aqui quem faz sou eu, quem edita sou eu. Enfim, eu faço o que posso para poder lhe ajudar, beleza? Então, valeu mesmo! Beleza, sistema nervoso. É o terror de muitos alunos porque não conseguiram aprender efetivamente esse sistema na escola. Mas, se você não aprendeu lá, que eu creio que você talvez não tenha visto ele com muito detalhe, aqui você vai aprender, beleza? Esquenta não que eu estou aqui para poder te ensinar. Primeira coisa que você deve saber sobre o sistema nervoso é você saber qual foi o primeiro animal a apresentar sistema nervoso. Uma vez que o sistema nervoso ele é exclusivo dos animais. Gente, o primeiro animal a apresentar sistema nervoso, eu vou me retratar aqui de filo. O primeiro filo a apresentar sistema nervoso foram os quinidários. Exatamente, os quinidários eles começam ali, lá depois das esponjas, dos poríferos. Os quinidários são os primeiros organismos a possuir um sistema nervoso bastante simples, formado por células aí altamente independentes, por isso que o sistema ele não é centralizado, ele é difuso, mas ele já responde aí para fazer várias coisas legais nesse organismo aí que são os quinidários, que no caso é a água viva. Então, se perguntar para você qual foi o primeiro animal que apresenta sistema nervoso, sem medo você assinar a opção que foram os quinidários, que possuem um sistema nervoso difuso e sem centralização. Beleza, em se tratando agora de animais vertebrados, e eu já vou puxar para o nosso lado, para os mamíferos, no caso o sistema nervoso humano, que aqui a nossa aula justamente vai dar um ênfase maior à questão do sistema nervoso humano, a gente vai aprender por partes. Primeiro eu quero outra coisa, você já viu aí que o sistema nervoso surgiu dos invertebrados, né? Então bora partir dessa premissa. Para entender agora o sistema nervoso dos vertebrados e agora de cara entender o nosso sistema nervoso, a gente vai ter bem calma aqui. Vamos ter calma, você vai aprender, mas vamos aqui colocar uma organização bacana para você entender tudo aqui nessa aula. A primeira coisa que a gente vai estudar aqui agora é qual é a célula que forma o tecido nervoso, que no caso são os neurônios. Primeira coisa que eu quero que você compreenda é o que é um neurônio, como é que ele está organizado e como é a sua estrutura. Em seguida, eu quero que você veja o que é sinapse e aonde a sinapse pode acontecer. Então, segunda coisa, ou melhor, que a gente vai aprender é isso. Conhecer o que é o neurônio e conhecer os lugares do neurônio que pode acontecer a sinapse. Se ligar aqui nesse slide. Beleza, então vem comigo aqui conhecer a nossa famosa célula nervosa, que você talvez já saiba o nome dela. Então vamos lá, pessoal, aí é um neurônio. Perceba que é uma célula diferente daquela célula que você está habituado a ver, que é aquela célula redondinha, bonitinha e tal. E o neurônio ele não vai ser assim. Então ele vai ter várias partes. E são partes bem importantes mesmo. A primeira parte, pessoal, é o corpo. O corpo celular é essa parte ali, ó, que a imagenzinha está mostrando para você, destacando. É no corpo celular que vai estar acontecendo de fato o metabolismo, porque é lá onde vai ter o núcleo, lá é onde vai ter as organelas, é de fato lá onde vai estar acontecendo a bagaceira, vai estar acontecendo no corpo celular. Através do corpo celular, pessoal, partem várias arborescências. Essas arborescências podem ser pequenas e podem ser grandes. As arborescências pequenas a gente chama de dendritos. Note aí, os dendritos, essa arborescência é menor. Então,
Do corpo celular parte os dendritos, que são arborescências pequenas. Além de possuir arborescências pequenas, também vai possuir as arborescências grandes, que no caso vai ser o axônio. Então, quais são as três partes fundamentais do neurônio? O corpo celular, que também pode ser chamado de região de processamento ou pode ser chamado de região somática, o dendrito e o axônio. De fato, o neurônio é feito dessas estruturas. Seguindo aqui no axônio, ele vai ter, pessoal, os botões sinápticos, essa região aqui, essa região final do neurônio, que é chamada região terminal do axônio, que é de fato aonde vai estar sendo expulsados os neurotransmissores. Eu vou contar para vocês isso. Então, é de fato onde vai estar saindo o impulso nervoso. Note que o impulso nervoso ele vem no sentido dendritos, axônios. Olha aqui, ó, sentido da propagação do impulso. Isso que eu falei até agora é o neurônio. Alguns neurônios, chamados de neurônios mielínicos, vão possuir o que chamamos de bainha de mielina. Essa bainha de mielina, para o neurônio se tornar um neurônio mielínico, não é padrão. Existem neurônios que não são mielínicos, eles são chamados de neurônios amielínicos. Nessa imagem aqui eu estou representando um neurônio mielínico, porque possui essa mielina. Essa mielina, pessoal, é uma proteína muito importante. Proteína, por sua vez, produzida por células que aí se encontram, chamadas de oligodendrócitos, e eles vão estar produzindo esse extrato de mielina. E essa proteína mielina ela é importante para aumentar a velocidade de condução do impulso nervoso. Então a bainha de mielina ela vai estar justamente aí ajudando na questão de aumentar a velocidade do impulso nervoso. Isso é muito importante, principalmente para neurônios motores, onde a maioria vai ser neurônios mielínicos. E entre aí a bainha de mielina vai ter esse nódo de Hanver, que justamente para você perceber que existe várias bainhas de mielinas e existe um espaço entre elas. Então, isso aí é uma célula nervosa. Você já conhece a célula nervosa, agora vamos conhecer uma outra coisa. Ok, galera, outra coisa que eu quero que você saiba, uma vez que você já conheceu o que é um neurônio, é o que é sinapse. Sinapse também, que é um nome bastante comum aí quando se estuda sistema nervoso. Então, eu quero que você saiba o que é a sinapse, que justamente é graças à sinapse que vai haver a comunicação entre os neurônios. Então, olha o que é sinapse. Sinapse é a região de contato entre dois neurônios ou entre o neurônio e o órgão-chave. Então, a sinapse, pessoal, vai ser o contato entre os neurônios. Ah, Patrick, para que isso acontece? Para poder transportar o impulso nervoso. O impulso nervoso ele vai passando de neurônio em neurônio graças à sinapse. A pergunta é, já que a sinapse é o contato entre neurônios, quais são os lugares do neurônio que pode acontecer a sinapse, que vai acontecer o toque entre neurônios? Boa pergunta. Existem várias maneiras de acontecer a sinapse e você vai conhecer agora elas. Mas assim, existem várias. Eu selecionei 4 que são as que são bem comuns em provas de vestibular. Nós temos a sinapse, pessoal, que acontece entre dendritos. Esse tipo de sinapse é chamado de sinapse dendrodêndrica, que é a sinapse que acontece entre um dendrito de um neurônio com o dendrito de outro neurônio. Temos também a sinapse entre axônios. Axônio é aquela ramificaçãozinha ali, ó, maior, aquela arborescência maior. O nome dessa sinapse que acontece entre neurônios que se tocam apenas os seus axônios é chamado de axossônica. Axossônica, beleza? Ou axossônica também. Outra sinapse bastante conhecida é a sinapse que acontece entre o axônio e o dendrito. O axônio de um neurônio com o dendrito de outro. Praticamente essa sinapse aí é a que é a mais comum, que é a axodendrítica, viu? Na uma grande parte dos neurônios motores vai estar tendo esse tipo aí de sinapse.
E a sinapse que também não deixa de ser importante é a sinapse que acontece entre o axônio e o corpo celular, que é a axossomática. Axossomática, é isso mesmo. Então, pessoal, esses são os tipos de sinapse, de regiões de sinapse que pode acontecer no neurônio. A sinapse dendrodêndrica, a sinapse axoassônica, quase que não saía, a sinapse axodêndrica e a sinapse axossomática. Patrick, qual é a mais comum? A mais comum, a que você praticamente estuda quando está vendo sinapse, é a sinapse que acontece entre o axônio de um neurônio com o dendrito de outro, que é a axodêndrica. Beleza? Beleza, galera. Então você viu aí os tipos de sinapse, ou melhor, os lugares que a sinapse pode acontecer. Você viu o que é a sinapse e você viu como é que está organizado o neurônio, né? Como todo o corpo celular, o dendrito e os axônios. Aqui eu quero agora lhe explicar o seguinte, que existe dois tipos de sinapse. A sinapse elétrica e a sinapse química. Praticamente no ensino médio e para vestibulares, a gente estuda mais a sinapse química, porque é a sinapse que vai estar acontecendo com os neurônios motores. É a sinapse mais comum. Essa sinapse aqui, pessoal, ela acontece via... Esse pessoal aqui tá ruim. Deixa eu botar aqui do outro. Essa aqui acontece, pessoal, via o que chamamos de neurotransmissores, que você conhece muito bem alguns nomes de neurotransmissores. Nós temos quem? A acetilcolina, Nós temos também um outro neurotransmissor bem conhecido, a serotonina, Nós temos também a noradrenalina, E temos também a norepinefrina, a adrenalina, a dopamina, a GABA. Existem vários tipos de neurotransmissores que irão estar presentes na sinapse. Vão ser muito importantes para poder transportar lá o impulso nervoso. Além da sinapse química, que eu estou citando para vocês, existe também a sinapse elétrica. A sinapse elétrica, pessoal, ela não é via neurotransmissores. A sinapse elétrica, ela é via apenas elétrica, ou seja, apenas a via elétrica que vai estar presente aqui nessa sinapse. Isso acontece porque não existe espaço entre os neurônios que acontece a sinapse elétrica. Só vai existir espaço, pessoal, e um espaço muito pequeno quando acontece sinapse química. Então acaba sendo uma diferença. A sinapse elétrica acontece quando os neurônios têm contato físico e a sinapse química acontece quando existe espaço entre os neurônios, que quem vai justamente transportar esse impulso elétrico, esse impulso químico, melhor, são os neurotransmissores. Uma outra coisa legal é o seguinte, já que essa sinapse aqui elétrica não existe espaço, existe o contato físico entre os neurônios, é importante que você saiba que esse impulso acontece graças a ligações do tipo gap que existem na membrana plasmática desses neurônios. Lembra que eu já falei em aulas anteriores sobre isso, que existe aí na nossa membrana plasmática diversas comunicações com outras células. Uma dessas comunicações é do tipo gap. E justamente esses neurônios que vão estar fazendo a sinapse elétrica vão estar se comunicando via esse tipo de comunicação, que é a comunicação tipo gap. Já que na sinapse química, essa comunicação ela vai ser feita graças aos neurotransmissores. Eu citei aqui a acetilcolina, a serotonina, a noradrenalina, que vão estar aí justamente ajudando no transporte do impulso nervoso. O que a gente vai entender agora é como acontece essa comunicação entre os neurônios e de que modo é que o impulso nervoso ele contribui para liberar esses neurotransmissores para poder seguir para o próximo neurônio e assim levar o impulso para aquele órgão-alvo, enfim, para transportar um impulso. Então, bora aqui agora aprender como acontece esse impulso nervoso. Beleza, vamos aqui entender
como acontece esse impulso elétrico para poder ocorrer a sinapse? Se ligue só. Em uma situação normal, e o que vai acontecer a partir dessa situação normal? Dois íons participam desse processo de transmissão de impulso nervoso. São três, na verdade, mas eu vou citar aqui o nome de dois inicialmente. O sódio e o potássio. Sódio e potássio vão estar participando desse processo de transmissão do impulso nervoso, porque na realidade o que vai estar acontecendo dentro da membrana do neurônio é uma mudança de carga. E essa mudança de carga vai providenciar a entrada de um outro íon, que é o íon de cálcio. É preciso que aconteça uma mudança de carga para o íon de cálcio entrar dentro da célula. E você vai entender o que é que o íon de cálcio ele vai fazer durante a sinapse. Então, o que é o impulso nervoso? Na verdade, o impulso nervoso, pessoal, nada mais é do que um processo de mudança de carga que acontece na membrana do neurônio. Basicamente é isso, uma mudança de carga que acontece na membrana do neurônio. Se liga só aqui, pequeno amigo meu. Numa situação normal, a carga elétrica interna dentro do neurônio é negativa. E aqui fora é positiva. Beleza? Quando está assim nessa situação normal, chamamos isso aqui de polarizada. Está numa situação polarizada. Quando essa membrana aqui ela já foi estimulada através de um outro neurônio, o que é que vai acontecer? O que chamamos de despolarização, que justamente é a mudança de carga horária. De carga horária não, de carga elétrica, desculpe. Se liga aí, viu? A parte que é negativa vai começar a ficar positiva. Então vamos imaginar que o impulso nervoso ele começou aqui. Olha que massa. A carga positiva entra e a carga negativa sai. Então bora colocar como se o impulso nervoso ele tivesse começado aqui nesse começo dessa membrana e ainda fosse se propagar ainda indo nessa direção. Então quando ele começa a inverter as cargas, ou seja, acontece uma inundação de íons de sódio para dentro da célula, beleza, pessoal? Só que aqui dentro da célula não pode ficar muito tempo negativo não, a situação tem que se normalizar rapidamente. Então acontece o que chamamos de repolarização. Minha gente, isso aqui é tudo muito rápido. Então imagine que o impulso nervoso ele está se encaminhando assim nessa membrana e aqui estava negativo e positivo, então vai voltar ao normal. Negativo vem para dentro e positivo vai para fora. Beleza? E aqui vai seguir ainda, digamos que o impulso nervoso esteja aqui nessa região. E aqui vai estar negativo e aqui vai estar positivo. Ou seja, ao mesmo tempo vai acontecendo uma repolarização. E aqui é como se o impulso nervoso ainda viesse para cá. Olha que bacana. Mas, gente, o grande barato é o seguinte. Essa inundação de sódio, essa saída de sódio, onde ele entra, e depois ele vai sair por transportativo, onde o potássio também vai estar entrando, também vai estar saindo. Essa mudança de carga horária, pessoal, de carga horária não, de carga elétrica, ela é importante porque um camarada se aproveita dessa situação. Repetindo, um camarada, ele se aproveita dessa situação. Esse camarada, pessoal, é o íon de cálcio, que tem carga mais 2. Ou seja, o íon de cálcio se aproveita que está tendo essa inundação de íon de sódio e ele acaba também entrando dentro dessa membrana, entrando dentro desse neurônio. O que acontece quando o íon de cálcio ele entra? Então bora aqui separar. Tu tá vendo que acontece uma polarização, no caso, situação normal, polarizado. Quando vai tendo um impulso nervoso, acontece uma despolarização e depois uma repolarização. Patrick, até aí tudo bem, mudança de carga, íon, sódio, potássio, sai, isso aí beleza.
Quer dizer então que o grande barato não tá aí? Não, meu amigo. O grande barato tá porque nesse trem todo aqui, o íon de cálcio ele vai estar justamente entrando também dentro do neurônio. E o que é que acontece quando o íon de cálcio ele entra dentro do neurônio? Se liga aí. Se liga aí agora aqui, essa sinapse aqui, sem muita enrolação, sem muita coisa, vamos entender aqui essa bagaça. Olha só, eu tenho aqui, deixa eu ver aqui, um neurônio. Olha aqui o meu neurônio, ó. Pá. Isso aqui é o quê? Corpo celular. Então tá aqui o corpo celular, tá aqui os seus dendritos e olha aqui o nosso axônio do nosso neurônio. Tá aqui, bem bonitinho, né? Beleza, tá aqui o nosso axônio, lindo e maravilhoso. Aí aqui tá a bainha de mielina, beleza. Então tá aqui o nosso neurônio chamado de neurônio pós-sináptico, beleza? Que eu ainda vou desenhar outro. Tá aqui o nosso neurônio pós-sináptico. Vou desenhar aqui o nosso neurônio pré-sináptico. Vou colocar ele aqui, ó. Beleza? Ó. Tá aqui os seus dendritos. E tá aqui o seu axônio também aqui. Bacaninha, tranquilidade geral. Beleza, tranquilidade geral. Tá aqui neurônio chamado de pós-sináptico e neurônio chamado de pré-sináptico. Minha gente, olha, é sério, né? Simples demais. Quando o impulso nervoso ele bate aqui nesse dendrito, porque o impulso nervoso, lembra que no caso eu falei agora há pouco, eu não falei isso, mas é o seguinte, a sinapse elétrica, o seu sentido de impulso nervoso, ele é bidirecional, tanto vai como volta. Na sinapse química não, o sentido ele é unidirecional, ele só segue numa mesma direção, que no caso é nessa direção aqui, no caso dendritos, axônios. Dendritos, eita, eu aqui desenhei errado, deixa eu desenhar de novo, que eu tenho que colocar aqui pegando no dendrito. Ó. Dendrito, e aqui vai estar seguindo com o seu axônio. Então, neurônio pós-sináptico, neurônio pré-sináptico. Beleza, tranquilidade geral. Meu parceiro e minha parceira, você já viu que o impulso nervoso é gerado lá pela inundação de íons de sódio, que o cálcio ele vai acabar entrando dentro desse neurônio. Então, digamos aqui que o impulso nervoso começou aqui. Beleza. O que é que vai acontecer? Nessa região aqui, pessoal, essa região aqui chama de fenda sináptica. Fenda sináptica. Nessa região aqui chamada de fenda sináptica é o lugar onde os neurotransmissores vão ser expulsos para poder tocar aqui nesse dendrito do neurônio pós-sináptico. Minha gente, então é simples, olha que bacana. O impulso nervoso vem, ele faz com que o cálcio entre, e o cálcio é ele quem vai expulsar, ele vai ajudar nesse processo de exocitose para esses neurotransmissores que estão, por sua vez, aqui nos botões sinápticos, saírem de dentro do neurônio para poder atingir a outra célula e reativar e ativar esse daqui para poder o impulso nervoso seguir por ele até chegar no órgão-alvo. Patrick, quer dizer então que, em síntese, o impulso nervoso acontece por causa de uma polarização e despolarização? Sim, graças a isso. Inundação de sódio acaba mudando a carga elétrica e nessa inundação de sódio o cálcio acaba entrando e é o cálcio quem justamente vai ajudar na liberação desses neurotransmissores. Esses neurotransmissores, por sua vez, vão se tocar com o dendrito do neurônio pré-sináptico e vai justamente estimular novamente a inundação de íons de sódio nesse daqui, e o processo ele vai seguir aí de neurônio em neurônio até atingir o órgão-alvo. Muita gente se concentra muito em querer saber explicar o impulso nervoso, o sódio, o potássio, mas enfim, galera, o negócio está no cálcio.
Foco no cálcio, brother. Cálcio é muito importante. Esse cálcio aqui que ele vem lá da corrente sanguínea mesmo, lá do processo de degradação dos ossos, que libera lá cálcio para a corrente sanguínea. E ele vai estar atuando aqui, entrando dentro do neurônio, graças à inundação de íons de sódio, que no caso lá da repolarização e despolarização, e ele vai estimular a saída desses neurotransmissores. Ele vai se ligar lá nos botões sinápticos a proteínas específicas, uma delas é a proteína SNER, e ele vai estar ligando e vai estar por exocitose liberando esses neurotransmissores para poder reativar o outro neurônio. Então, basicamente, a sinapse química acontece dessa forma. Agora, eu poderia aqui explicar para você a saída do neurônio, a saída do neurohormônio a partir desse botão pré-sináptico. Só que, gente, aqui é uma aula direcionada para a prova de vestibular. E eu acredito que essa bagaça aqui para você já é o suficiente. Agora, se você quer se aprofundar no processo em que esses neurotransmissores são expulsos, aí você vai assistir aulas de 2 professores que eu vou colocar aqui embaixo. Que é o professor Rogério, que ele tem um canal aí de anatomia, muito bacana. E também tem o canal, que eu esqueci agora o nome, que é com a voz do Goku. Goku Dragon Ball Z. Que eu esqueci agora o canal do cara. Também é muito bacana, eu também vou deixar aqui na descrição embaixo, ele explicando a saidinha desse neurotransmissor para quem quer dar uma visão ainda mais aprofundada. Eu explico só isso porque a gente ainda tem muita coisa para ver em sistema nervoso. Bora agora conhecer como é que está dividido o sistema nervoso. Vem comigo. Beleza, sem mais delongas, você já viu muita coisa, então vamos fechar aqui com chave de ouro, só demonstrando para você como é que está dividido o sistema nervoso humano. Não tem nada de difícil não, pessoal. É só uma simples divisão desse sistema. Está dividido em 2 grupos, em 2 partes. O central e o periférico. Se você olhar ali o central, ele vai possuir o encéfalo e a medula espinal. E se você olhar o periférico ele vai surgir a partir do central, que vai ser os gânglios, que são corpos celulares de neurônios, e os nervos. E você também vai conhecer o que é o nervo. Então, sistema nervoso central, sistema nervoso periférico. Se liga aí. Sobre o sistema nervoso central, a gente vai falar só um pouquinho aqui sobre o encéfalo. O encéfalo tem várias estruturas. Destaquei aqui algumas com algumas informações relevantes. Temos o bulbo, está ali o bulbo localizando, controla as funções automáticas como respiração, pressão, salivação. Temos a ponte, que também está ali, ó, apontando para você, apontando aqui na imagem. A ponte, ela é um centro de retransmissão. A ponta ela vai ter o próprio ponte já diz o que comunica, né? Então a ponta ela vai estar comunicando aí o cerebelo e o cérebro e o resto do corpo. Ela é um centro de retransmissão. Temos o tálamo, também muito importante, tem influência justamente aí nos impulsos dos órgãos dos sentidos. O hipotálamo, que é muito importante, pessoal, principalmente para a homeostase do nosso corpo. Hipotálamo esse que vai estar produzindo os hormônios da neurohipófise, o ADH e a ocitocina. E sobre o cérebro, pessoal, tem umas coisinhas que eu quero que você saiba, que cai muito em vestibular, com relação à cor do cérebro. Cérebro, porque eu sempre falo o nome cérebro, mas é cérebro, tá ligado? Vamos lá, cérebro. 2 coisinhas que eu quero que você saiba. A cor do cérebro, que isso adora cair em provas. Que cor tem o cérebro? Depende, olha só. A região mais externa, que forma o córtex cerebral, a região mais externa, ela vai ter cor cinza, galera, pois é formada por corpos celulares. Já a região interna, ela vai ter cor branca, porque é formada por dendritos e axônios. Para que eu tenho que saber disso, Patrick? Porque gostam de fazer comparativo quando se trata de medula espinal. Medula espinal vai também ser aí um centro de retransmissão e transmissão de impulsos nervosos. Dele também vai estar partindo aí os nervos que vão estar compondo o sistema nervoso periférico. Mas sobre cor também é importante você saber que a região interna
dessa medula espinhal não é branca, ela é cinza, é formada por corpos celulares. Já a parte externa vai ser branca e vai ser formada por dendritos e axônios. É importante que os gânglios, pessoal, vão estar também localizados aí nessa medula espinhal. Ok, sobre o sistema nervoso periférico, que justamente vai estar partindo a partir do sistema nervoso central, algumas coisas que eu quero que você saiba. O que é que são nervos? Nervos são feixes de fibras formados por dendritos e por axônios. O gânglio já vai ser formado pelo corpo celular. Nós temos os nervos cranianos, que vêm do encéfalo, e diga-se de passagem que esses nervos cranianos vêm de 12 pares, são 12 pares de nervos. Os espinais, que vai estar vindo aí da medula espinal, são 31 pares. Outra coisa bacana que você deve saber, nós temos os nervos sensitivos, os nervos motores e os nervos mistos. Nervo sensitivo é aquele que leva o impulso para uma região de processamento, no caso um corpo celular. Nervo motor, aquele que vai trazer o impulso justamente de uma região de processamento de um corpo celular. Nervos mistos, que é muito comum aí em neurônios motores, vai estar levando e vai estar trazendo impulsos nervosos. Outra informação bacana sobre o sistema nervoso periférico é uma divisão que existe com relação ao sistema nervoso somático voluntário, que justamente vai ser aquele sistema nervoso periférico que quem vai comandar sou eu, porque ele é voluntário, é claro, o nome diz isso. Então o ato de andar, de falar, de se mexer, de se locomover, vai estar ligado a esse sistema aí somático. Diga também de passagem que os atos reflexos, que são impulsos aí que nosso corpo ele é condicionado a fazer, que não chega aí para um encéfalo, também está ligado ao sistema nervoso somático, porque ele é processado justamente nos gânglios. E temos também o sistema nervoso autônomo, que realmente é o que é topado porque ele é muito bacana. Sistema nervoso autônomo, também chamado de visceral, que ele vai ser subdividido, pessoal, em dois tipos: o parasimpático e o simpático. Não tem nada, pessoal, de difícil não, galera. Esses sistemas são formados por nervos aí, pessoal, beleza? Sistema nervoso periférico. Nós temos o parasimpático e o simpático. O parasimpático vai estar partindo ali da regiãozinha lá perto do encéfalo, acabando ali, terminando o encéfalo, começando a medula espinal, e o simpático vai estar todinho aí surgindo a partir da medula espinal. Esses sistemas eles possuem ação antagônica, ou seja, quando um estimula, o outro inibe. Não é obrigado que o parasimpático só estimule. Não, ele pode estimular e pode inibir, depende da ação. O mesmo vale para o simpático. O que é mais comum aí em vestibular é a questão de batimento cardíaco, por exemplo. O simpático ele acelera o batimento cardíaco e o parasimpático reduz. Se você ver aqui nessa imagem, isso vai estar acontecendo. Enquanto um estimula, o outro vai estar reduzindo. E para finalizar aqui essa bagaça, se perguntar para você qual é o principal neurotransmissor do parasimpático e qual é o principal neurotransmissor do simpático, eu coloquei aí. A acetilcolina é o principal neurotransmissor do parasimpático e a noradrenalina é o principal neurotransmissor do sistema nervoso simpático. Beleza? Galera, essa foi a minha contribuição sobre o sistema nervoso. Espero que você tenha gostado. É muita coisa, a gente viu aí sobre o sistema nervoso dos invertebrados, depois a gente viu o que é o neurônio, o que é a sinapse, como a sinapse acontece, os tipos de sinapse, o impulso nervoso e a divisão do sistema nervoso. É muita coisa que eu acabei compilando tudo numa aula só, porque justamente a gente tem ainda uma longa caminhada pela frente aí de vários conteúdos, mas isso não impede de que eu não vá postar novamente uma aula sobre o sistema nervoso, voltada apenas para sinapses, apenas para neurotransmissores, para dar também uma contribuição aí para quem está nos cursos superiores. Espero que você tenha gostado, dá uma curtição aí para valorizar o nosso trabalho, dá um trabalho imenso gravar essas aulas, a gente não tem tempo para nada, e o pouquinho tempo que tem a gente vem aqui conversar com você nessas videoaulas. Galerinha, valeu, foi boa e até a próxima!